Existem mais de 7,5 bilhões de pessoas neste planeta, e não existem pessoas exatamente iguais, mas algumas foram feitas realmente únicas, de indivíduos inspiradores que vivem com condições de 1 em 1 milhão, até habilidades realmente impressionantes. Aqui estão algumas pessoas com partes do corpo extraordinariamente raras. Victoria Wright. Victoria Wright, de 41 anos, aprendeu cedo que sua vida seria um pouco diferente da de outras crianças enquanto cresciam. Tudo parecia normal, até que um dia, quando sua mãe estava escovando os dentes de Victoria, de 4 anos, percebeu que eles não estavam no lugar certo. Os médicos então diagnosticaram ela com uma condição rara, conhecida como querubismo, que leva ao nome das feições de bochechas rechonchudas dos querubins nas obras de arte renascentistas. O querubismo é causado por um crescimento excessivo de tecido fibroso, que resulta em uma proeminência óssea na parte inferior da face. Quando Victoria entrou na adolescência, sua mandíbula se tornou exagerada e seus olhos gradualmente se projetaram mais, exigindo cirurgia quando ela completou 16 anos para aliviar o excesso de pressão. Embora o querubismo seja uma condição indolor, Victoria tem visão tensa e dores de cabeça ocasionais, e os médicos estimam que sua cabeça esteja tão pesada quanto uma bola de boliche. Apesar da adversidade que enfrenta em público, ela está feliz com sua aparência e até recusou a cirurgia reconstrutiva da mandíbula no passado. Hoje em dia, Victoria tem um casamento feliz e uma filha pequena e trabalha para uma instituição de caridade que defende pessoas com deformações faciais, enquanto estuda direito em meio período. Em uma sociedade superficial que dá grande ênfase aos padrões de beleza estereotipados, a história de Victoria é tanto uma inspiração quanto um lembrete de que a gentileza não custa nada. Larry e Danny Ramos Gomes. A maioria das pessoas pensa que lobisomens são apenas uma obra de ficção, mas Victor Larry Ramos Gomes e seu irmão Gabriel, ou Danny, são a prova de que tudo é possível. Se você acha que cuidar de si mesmo é um incômodo, imagine quão longa sua rotina matinal poderia ser se 98% do seu corpo inteiro estivesse coberto com pelos grossos de um animal. Esta é a realidade para Larry e Danny, bem como para outros 20 membros da família que sofrem uma condição incomum, conhecida como hipertricose generalizada congênita. Enquanto as mulheres têm apenas uma camada de cabelo sutil, os homens da família Ramos Gomes são cobertos quase da cabeça aos pés, com a exceção bizarra de suas mãos e pés. Apenas 2 a 3 famílias no mundo sofrem de HGC, e a família Ramos Gomes ajudou os cientistas com a análise do gene responsável pela mutação. O geneticista Dr. Luiz Figueira acredita que um gene que abandonamos depois de evoluir dos primatas de alguma forma se reverteu na família, o que significa que seus corpos ainda produzem pelos como nossos ancestrais. Quando crianças, Larry e Danny foram excluídos da sociedade e forçados a trabalhar no circo, onde foram mantidos em jaulas e marcados como crianças-lobos. Hoje em dia, eles abraçaram sua reputação e realizam acrobacias de circo ousadas em trampolins e trapézios. Embora pudessem raspar o cabelo, ele voltaria a crescer em pouco tempo. Além disso, as mulheres piram. Kim Goodman. Você poderia facilmente passar por Kim Goodman na rua, sem notar nada fora do comum. Mas esta é uma mulher que você realmente não gostaria de desafiar para um duelo de encarar. Goodman é a atual detentora do recorde mundial do Guinness para a protrusão do globo ocular mais longa. Sim, isso existe mesmo. E ela pode saltar os olhos para fora de sua cabeça, notáveis 11 milímetros, além de suas órbitas. Goodman descobriu seu talento incomum depois que ela acidentalmente bateu a cabeça com uma máscara de hóquei e seus olhos saltaram extraordinariamente para longe, sem causar qualquer dor. Daquele ponto em diante, Kim percebeu que podia controlar os músculos dos olhos e agora pode saltar seus olhinhos. Isso é o que eu chamo de truque de festa. Em 1998, um optometrista usou um dispositivo especial chamado proptômetro para calcular o comprimento médio de seus globos oculares, e ninguém a bateu desde então. Gary Turner. Kim Goodman não é a única britânica a deter um recorde mundial por suas partes corporais extraordinárias. Conheça Gary Turner, o homem mais flexível do mundo. Ele nasceu com uma condição médica rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma doença que afeta a pele, os ligamentos e o tecido conjuntivo. Isso significa que o colágeno que geralmente fortalece nossa pele e determina sua elasticidade se torna defeituoso, resultando em um afrouxamento da pele e também hipermobilidade das articulações. A pele de Turner está tão solta que ele foi inscrito no Guinness em 1999, depois que foi capaz de esticar o estômago a uma distensão colossal de 15 centímetros. Embora sinta algumas dores nas articulações, o alongamento é indolor. E Turner também se lembra de seus tios exibindo seus estranhos talentos aos amigos, quando ele era apenas um menino. Este homem elástico da vida real transformou o seu talento único em uma carreira. Ele apareceu em curtas-metragens e é um membro do Circo dos Horrores itinerante, onde ele impressiona o público com suas habilidades incomuns.
Michael Ruffinelli. Os padrões de beleza das mulheres estão sempre mudando, e nos últimos anos o foco se afastou das figuras estreitas da era vitoriana para curvas mais generosas. Uma das características mais desejáveis hoje em dia são os quadris exagerados, e até mesmo Kim Kardashian não se compara a Michael Ruffinelli. Essa mulher de Los Angeles tem que passar de lado pelas portas para entrar em seu próprio chuveiro, porque ela literalmente tem os maiores quadris do mundo. Embora tenha apenas 1,65 de altura e sua cintura tenha moderados 102 centímetros, seus quadris medem incríveis 2,5 metros de circunferência. Acredite ou não, os quadris monstruosos dela são completamente naturais. E como uma mãe orgulhosa de 4 filhos, ela afirma que eles só aumentaram de tamanho a cada vez que ela deu à luz. Sua dieta também pode ter algo a ver com isso, já que ela também consome cerca de 3.000 calorias por dia. Obviamente, ter uma circunferência do quadril de 2,5 metros tem suas próprias desvantagens. Ruffinelli tem que dirigir uma caminhonete larga e usa uma cadeira reforçada em casa para acomodar o seu corpo, enquanto dorme em uma cama feita sob medida. Não há nenhuma notícia sobre quantos assentos ela tem que reservar em um avião, no entanto. Uma coisa é certa, seu marido há 10 anos realmente gosta dela do jeito que ela é, orgulhosamente dizendo às pessoas que tem uma licença para trabalhar com equipamentos pesados. Kathy Jung. Enquanto Michael Ruffinelli se orgulha de sua incrível largura, Kathy Jung, de 83 anos, passou a maior parte de sua vida adulta reduzindo a dela o máximo possível. Sabe aquele formato de ampulheta? Kathy levou isso muito a sério com suas medidas alucinantes de um busto de 99 centímetros, cintura de 38 e quadris de 99. Tudo começou antes de seu casamento, em 1959. Quando seu marido Bob pediu a Kathy para usar um espartilho de renda real medindo 56 centímetros. Na época, ela tinha uma cintura de 66, mas ela conseguiu a tempo para o grande dia. Seguindo um estilo de vida estrito, de treinamento com espartilho, conhecido como apertamento. Daquele ponto em diante, Kathy descobriu uma paixão. Ela ficou fascinada com os espartilhos extremos usados pelas mulheres vitorianas e almejou ter a menor cintura do mundo. Desde 1983, Kathy começou uma missão exaustiva para reduzir sua cintura, que incluía o uso de espartilhos atados 23 horas por dia, sem tomar banho de chuveiro ou banheira, e foi oficialmente registrada no Guinness World Records em 1999, com as suas medidas de 38 centímetros. Alguns dizem que ela teve sorte em ter atingido a velhice, porque o aperto extremo pode ter alguns efeitos perigosos, mas seu marido é médico e afirma que ela não corre risco algum. Mohammad Kaleem. Em uma pequena vila empobrecida, no estado de Jharkhand, leste da Índia, vive um menino com feições diferentes de tudo que você já viu. Mohammad Kaleem nasceu com os braços e mãos incrivelmente grandes, que continuaram a crescer até atingirem um comprimento impressionante, de 33 centímetros, do pulso à ponta dos dedos. A certa altura, dizem que suas mãos pesavam 13 quilos somadas. Aldeões supersticiosos impiedosamente o rotularam de criança do diabo, e sua escola local se recusou a admiti-lo caso ele assustasse outras crianças. A verdadeira razão para suas partes do corpo únicas é uma condição estranha chamada macrodactilia, ou gigantismo local, que causa um crescimento excessivo de ossos e tecidos moles em bebês. Como seus pais ganham menos de $20 por mês, Kaleem aprendeu a viver com suas mãos enormes, o que tornava quase impossível realizar tarefas simples do dia a dia. Felizmente, em 2014, a família Kaleem foi apresentada a um médico especialista, chamado Dr. Sabapathy, que é conhecido por sua experiência em microcirurgia. Mohammad então viajou ao Hospital Ganga, em Coimbatore, para enfrentar uma operação de 8 horas, para operar o seu antebraço e mão direita sem danificar os nervos. Com avanços médicos acontecendo todos os dias, a família Kaleem agora tem esperança de que, com o tempo, ele poderá viver uma vida como qualquer outra. Mandy Sellers. Mohammad Kaleem não é o único a ter desenvolvido partes corporais de tamanho gigante quando criança. Quando ela nasceu, em 1975, as enfermeiras que cuidavam da britânica Mandy Sellers, agora com 44 anos, notaram algo fora do comum. Suas pernas eram anormalmente grandes. Embora ela tenha tido permissão para voltar para casa com seus pais, as pernas de Mandy continuaram a inchar à medida que ela crescia e, eventualmente, alcançavam um tamanho enorme. No seu auge, pensava-se que pesavam 95 quilos no total, quase 3 vezes o peso do resto do seu corpo. Em 2006, os médicos diagnosticaram Mandy com síndrome Proteus, uma doença rara que causa crescimento ósseo, que afeta cerca de 120 pessoas em todo o mundo. Mas especialistas determinaram posteriormente que a condição de Sellers era resultado de algo conhecido como mutação do gene PIK3CA. Suas pernas extraordinárias não impediram Mandy de viver uma vida feliz e independente, chegando mesmo a se formar em psicologia. Em 2003, ela sofreu quando ficou paralisada por 6 semanas, devido a trombose venosa profunda, e 3 anos depois ela contraiu MRSA, o que significou que ela teve que amputar a sua perna esquerda. Após a operação, sua perna começou a inchar de novo, e foi prescrito um composto chamado rapamicina,
que teve sucesso em encolher ligeiramente as pernas, embora seja improvável que elas voltem ao tamanho normal. Em 2016, ela fundou uma organização para ajudar outras pessoas como ela a terem uma vida feliz e normal. José Mestre. Uma das principais coisas que nos tornam únicos como seres humanos é o nosso próprio rosto. Todos nós temos as mesmas características, mas também temos pequenas diferenças que contribuem para a nossa percepção uns dos outros como indivíduos. Um homem, José Mestre, de 51 anos, de Lisboa, Portugal, é uma exceção trágica a essa regra, pois ficou conhecido como o homem sem rosto. Mestre nasceu com traços faciais comuns como todos nós, mas durante a puberdade, uma pequena marca de nascença cor de morango em seu lábio superior começou a crescer a uma taxa exorbitante. Nos últimos 35 anos, esse crescimento consumiu o rosto do Mestre completamente, cegando ele parcialmente e tornando difícil respirar. Os médicos diagnosticaram o crescimento como um tumor de hemangioma extremo, que resulta de uma coleção de vasos sanguíneos que se expandiram, criando uma área vermelha elevada. Os cirurgiões ofereceram ao Mestre vários procedimentos para remover o tumor, mas devido às suas crenças religiosas como Testemunha de Jeová, ele se opôs à ideia de transfusão de sangue. Em 2010, no entanto, um importante cirurgião britânico se ofereceu para tratar José, usando ondas de ultrassom que reduziriam o risco de grande perda de sangue. Depois de entrar no bisturi, Mestre foi liberado do tumor, que pesava 5 quilos e media 40 centímetros, e voltou a ter suas próprias feições. Mohammad Latif Khatana. Mohammad Latif Khatana, de 32 anos, da Caxemira, Índia, sofreu um destino semelhante ao de José Mestre, depois que nasceu com um pequeno caroço facial que cresceu até um tamanho imenso, cobrindo seu rosto por completo. Sua deformidade facial é um caso extremo de neurofibromatose, uma doença genética de ocorrência espontânea que resulta na produção de tumores ao longo dos nervos. Embora tenha perdido um olho aos 8 anos de idade, sua condição é indolor, mas a sua visão prejudicada significa que ele não consegue encontrar trabalho. Em 2008, no entanto, se casou com sua esposa, Salima, que nasceu com um pé, e em 2012 ela deu à luz a seu primeiro filho, uma menina que não apresentava sinais de deformidade de seu pai. Embora a cirurgia seja uma opção, ela pode danificar veias vitais ou vasos sanguíneos dentro do tumor, e Latif agora está mais focada em criar uma vida melhor para sua família. Slamet, outro caso extremo de neurofibromatose, foi identificado em uma vila de Java, onde um homem de 59 anos, conhecido apenas como Slamet, foi gradualmente crivado de milhares de pequenos tumores, cobrindo seu corpo da cabeça aos pés. A condição teria se acelerado depois que o homem teve um tumor removido de sua cintura em 1991. E os pequenos tumores começaram a brotar por toda a pele apenas 6 meses depois. A condição de Slamet agora atingiu o ponto em que ele não consegue mais ver ou respirar adequadamente, e ele sofre dores constantes. Apesar de sua aparência alarmante, no entanto, os crescimentos e inchaços não são cancerosos ou contagiosos, e são simplesmente o resultado de um crescimento excessivo de células ao redor do corpo. Atualmente não há cura conhecida para essa condição, e a comunidade local está se unindo para arrecadar dinheiro para uma cirurgia especializada que poderia aliviar o seu sofrimento. E vocês, tinham ideia da existência dessas pessoas extraordinariamente raras? E quais delas vocês acharam mais inspiradoras ou chocantes? Conta aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!